Olá, você já ouviu falar dos Inja, ou retirados do mundo? Eu vou lhe conduzir nessa história que remete ao período Heian do Japão, que se inicia no ano de 794. Mas os Inja perpetuaram por mais de 1000 anos até a restauração Meiji em 1868. E ainda hoje, esses retirados do mundo podem nos trazer algumas ideias para apreciar a arte do bem viver. Eu sou André Oliveira e você está no canal Budô. Inja é aquele que se oculta, se esconde, escapa e abdica do mundo das obrigações. Alguns deles, inclusive, iniciando na vida sacerdotal, mas posteriormente também dela se livrando para poder dedicar-se a si mesmo ou, mais comumente, às artes. Os Inja podem nos fornecer diferentes interpretações a respeito da ideia de afastamento do mundo cotidiano e das pessoas. Eu quero aqui ressaltar um aspecto que me chama bastante a atenção nessa ideia de solitude. Aceitar a si mesmo, fazer por si mesmo, se sentir completo em si mesmo. Para isso, a solidão pode ser uma grande aliada. Digo pode, porque eu sei que para muitos isso não é uma opção. E mesmo para os Inja, não era para sempre ou durante a vida toda, mas o simples fato de fazer por si e para si já é algo muito salutar. Aprimorar-se e buscar de maneira solitária aquilo que lhe alimenta a alma me parece um exercício bastante interessante. Cito aqui Madalena Hashimoto em seu livro Pintura e Escritura do Mundo Flutuante. Citando Kamo no Shomei, um retirado do mundo que viveu no século X, ela diz: Kamo no Shomei se via como um perfeito retirado do mundo, mas viu afinal que, mesmo sendo Inja, ainda era habitante do mundo. Viu que era habitante do mundo enquanto Inja, e como tal, apegado ainda à sua pequena cabana. Por menos suntuosa, estilosa, espaçosa, por mais pobre, despojada e oculta do mundo que fosse, ainda existia apego. O livro de Kamo no Shomei, enquanto era um retirado do mundo, se chama Hojoki, Anotações de uma cabana de 9 metros quadrados. Os Inja normalmente se retiravam do mundo com um intuito artístico, seja para apreciar as artes, como através da leitura, por exemplo, seja para produzi-la, na forma da literatura, da poesia, músicas ou pinturas e caligrafias. A eles se davam outras duas classificações: Inja Bungaku, literalmente literatura dos retirados, e Soan Bungaku, literatura das cabanas. Haviam ainda os poetas andarilhos ou viajantes, como Saijo e Basho. O que é interessante notar é que para os retirados do mundo interessa menos o resultado do que o processo. Ou melhor, o processo é tão importante e confortante que o resultado também será. Nas palavras de Kamo no Shomei, ele diz: se meu interesse não termina, geralmente toco Canção do Vento de Outono, como acompanhamento do murmúrio dos pinheiros, ou toco Melodia da Primavera em Flor para harmonizar com o som da água. Não sou músico excelente, mas não almejo alegrar ouvidos alheios. Dessa forma, Shomei mostra que sua arte e o resultado dela só é importante para ele mesmo e logo não necessita da aprovação de outros, pois ele se basta em si mesmo. Esse amor pelas artes levou muitos Inja a se retirarem do mundo secular, do dia a dia das obrigações, com os outros ou com algo que não seja a sua própria arte. Esses amadores aceitaram uma vida humilde para poderem se livrar das preocupações mundanas e se dedicarem integralmente ao aprimoramento pessoal. Mais uma vez aqui recorro
ao livro de Madalena Hashimoto. Nós, Tonsei Chá, abandonamos o mundo não para recitarmos sutras em busca de nossa salvação, mas para nos ensimesmarmos nos caminhos das artes, pois em nós se instalou o Suki no Kokoro, coração do amador das artes. Cortamos os laços com o mundo, pregamos a máxima Mu Ichi Motsu, não possuir nada. Não queremos, na verdade, engajarmos nem na religião, nem no mundo secular do tempo político. Temos uma religiosidade superficial. Fugimos do mundo comum e coletivo para tentar alcançar um mundo sem funções ou papéis sociais, escapando das incertezas e instabilidades. Era isso que lhes permitia a liberdade para o exercício das artes. Posteriormente, talvez porque percebida a dificuldade de se manter uma vida assim, ou por idealizarem esta mesma vida, mas percebendo que só seria possível para poucos, passa a se adotar a sala de chá como forma de retirar-se do mundo. Mas agora, dentro da cidade, não mais por longos anos ou por uma vida toda, mas apenas por alguns momentos. Esses momentos detêm a possibilidade de se retirar do mundo e voltar à simplicidade da cabana, apreciar a beleza nas coisas simples, seja elas os utensílios, a decoração ou simplesmente o líquido verde contido em uma tigela de chá. Todos os elementos extremamente simples, mas de grande sofisticação, trazendo a apreciação de wabi-sabi para a vida cotidiana. Para encerrar, quero com isso indicar a possibilidade de pensarmos formas de nos retirarmos do mundo, ainda que por alguns instantes. Não apenas para nos renovarmos ou esfriarmos a cabeça, mas para podermos voltar a apreciar esse mundo, enxergá-lo de fora para poder voltar para dentro dele. Entender e aprender a fazer esses retiros do cotidiano e não 15 dias, 2 vezes por ano, apenas nas férias. Em um mundo que cada vez mais nos consome, precisamos identificar modos de nos autoabastecer, nos autorrenovar e apreciar coisas que vão além do mundo do consumo e o mundo do trabalho. Encontrar uma arte para se dedicar e fugir desse mundo. Marcenaria, culinária, restauração de objetos, pintura, leitura ou as artes marciais, sem dar a qualquer dessas atividades uma função econômica ou profissional. Ao contrário, fazer com que ela seja a fuga disso tudo e, por isso, manter essa atividade sacralizada com a nossa dedicação. Cada vez mais eu vejo a grande dificuldade das pessoas se dedicarem a uma prática de maneira plena, sem que isso tenha realmente uma função prática, um fim. Acredito que temos que retornar ao prazer e ao sentido de nos dedicarmos a algo com toda a nossa alma. Eu me dedico ao Aikido e ao estudo da cultura e do conhecimento japonês. E você? Ao que tem se dedicado? Se você não tem conseguido 2 vezes por semana para se dedicar a algo para você, que seja só seu, que lhe dê prazer, procure encontrar maneiras. Se esforce para isso. Não deixe que a vida te atropele. Aprenda a se retirar. Todo o tempo e o esforço empenhado em aprimorar aquilo que alimenta a sua alma nunca será em vão. Leio agora um escrito do artista Hokusai, quando da publicação do seu 100 Vistas do Monte Fuji. Aos 75 anos, mostra que para alguns, além de toda dedicação, uma vida só não basta para o aprimoramento almejado. Desde os 5 anos de idade, eu tinha aptidão para copiar as formas das coisas. E aos 50, muitas pinturas tinham sido publicadas. Mas até os 70 anos, nada que eu tivesse desenhado
era digno de nota. Com 73 anos, eu era capaz de captar o crescimento de plantas e árvores e a estrutura de pássaros, animais, insetos e peixes. Portanto, quando eu chegar aos 80 anos, espero ter feito progressos maiores. E aos 90, enxergar o princípio inerente das coisas, de modo que aos 100 anos atinja um estado divino na arte e com 110 consiga dar vida a um ponto, a uma linha. Os que entre vocês viverem tanto, atestem isso para que as minhas palavras não se provem falsas. Nessa época, ele assinava Gakyo Bodin Mandi, ou Homem Velho Louco por Desenho. Durante essa semana, eu vou postar algumas coisas relacionadas a essa ideia dos Inja, aproveitando que eu estou em alguns dias, ou por alguns dias, em um pequeno retiro numa cabana no interior de São Paulo, sozinho, estudando e procurando aprimorar a mim mesmo, tentando aqui compartilhar um pouco disso que eu venho buscando e estou talvez alcançando nesses próximos dias. Vejo vocês no nosso próximo vídeo. Até lá!